a operacionalidade da teoria saussuriana do valor. Na aula de hoje, faremos um estudo sobre o mecanismo da flexão nominal realizado por Joaquim Matoso Câmara Júnior, em que o linguista mostra a viabilidade da análise da língua a partir da teoria saussuriana do valor. Iremos também apresentar algumas considerações sobre o movimento estruturalista europeu, que assumiu fortemente os princípios postulados por Saussure, inclusive, portanto, a sua teoria do valor. O intuito é mostrar, mesmo que em linhas bastante gerais, a repercussão das postulações saussurianas. O recorte sincrônico proposto por Saussure no curso de Linguística Geral impôs uma nova ordem de tratamento dos fatos linguísticos. Essa nova ordem é a do sistema, uma realidade autônoma cujo funcionamento se estrutura com base na teoria do valor. Em linhas gerais, a teoria do valor pode ser formulada da seguinte maneira: os elementos que pertencem ao sistema adquirem seu valor sempre a partir da relação que estabelecem com outros elementos do mesmo sistema linguístico. Por exemplo, para exprimir o plural é necessária a oposição de dois termos. Em português, a palavra meninos não é o morfema S em meninos que exprime o plural, mas a oposição entre esse morfema em meninos e o morfema vazio ou zero em menino. Numa abordagem sincrônica sistêmica, apela-se sempre para dois termos simultâneos, porque é a partir da relação binária, diferencial e opositiva entre os elementos que constituem o par, que cada um deles recebe seu valor no interior do sistema. É nessa perspectiva que Ferdinand Saussure afirma que na língua não há mais do que diferenças, porque não se pode definir os elementos do sistema por eles mesmos. Na ótica saussuriana, são as diferenças que definem os elementos, e essas diferenças não são intrínsecas e nem extrínsecas a tais elementos, mas só podem ser definidas a partir da relação de oposição entre eles. Eliane, qual foi a relevância da teoria saussuriana do valor na virada do século XIX para o século XX? Fernanda, eu posso lhe dizer, sem medo de errar, que a teoria do valor ela é fundamental em todas as elaborações saussurianas. Na passagem do século XIX para o XX, ela trouxe uma transformação tal na linguística que acabou por afetar a prática do linguista em geral. Não é? Eu cito aqui o próprio Saussure, Ferdinand Saussure, no curso de Linguística Geral, a página 13. Acompanhe comigo para você ver o que ele pensava nesse momento, passagem do 19 para o 20, não é? E como é atual. Ele nos diz o seguinte: a matéria da linguística é constituída inicialmente por todas as manifestações da linguagem humana, quer se trate de povos selvagens ou de nações civilizadas, de épocas arcaicas, clássicas ou de decadência, considerando-se em cada período não só a linguagem correta e a bela linguagem, mas todas as formas de expressão. Essa afirmação do Saussure, que nesse momento, início do século XXI, poderia nos parecer como óbvia, na verdade era revolucionária na passagem do século XIX para o XX, não é? Esse um século de trabalho nas pesquisas sobre linguagem acabou por obliterar a importância desse tipo de revolução que o trabalho do Saussure operou na linguística. E eu digo isso com tranquilidade porque, na verdade, não é um aforismo saussuriano, uma coisa que ele defende por si só. É fundamentada na teoria do valor. Não é? É nesse aspecto que a teoria do valor ela é central, ela é nodal. Centralidade forte, né, afeta a prática do linguista. Não é? Afetava na passagem do 19 para o 20, quando nós sabemos, pelos estudos anteriores, pré-saussurianos, não é? Que se fazia uma distinção entre o estudo das línguas primitivas e as línguas de cultura. Não é? Isso, na verdade, depois de uma elaboração como a teoria do valor, cujo postulado principal é que a língua é um sistema que funciona na pura diferença,
não é? Esse postulado ele vai afetar cada língua em particular e vai dar a cada língua em particular um grau de igualdade entre elas que desqualifica qualquer julgamento de inferioridade e superioridade. Qualquer julgamento valorativo. Exatamente. Então, no século XXI, os estudos sobre a linguagem ainda são afetados de maneira decisiva por essa teoria elaborada na passagem do 19 para o 20, do Ferdinand de Saussure. E, nesse sentido, eu gostaria de citar o Benveniste, que, fazendo uma palestra comemorativa dos 50 anos do curso de Linguística Geral, ele diz que não há um linguista que não lhe deva algo, que não deva algo ao Saussure, porque, afinal, a prática de todo linguista de lá para cá foi alterada. E como a gente sabe disso, não é? É verdade, o dia a dia está pautado por essa mudança estabelecida na mudança do século XIX para o XX por Ferdinand de Saussure e a partir de uma elaboração teórica. Para compreendermos melhor a teoria saussuriana do valor, vamos agora conhecer um pouco do trabalho que Matoso Câmara realiza de descrição e explicação do mecanismo da flexão dos nomes em português. Mais especificamente, vamos conhecer seu estudo sobre a flexão do gênero em nomes. Matoso Câmara afirma que os nomes em português se dividem em substantivos e adjetivos. Buscando estabelecer semelhanças e diferenças entre eles, o autor os compara a partir de 3 pontos de vista: o ponto de vista funcional, o ponto de vista formal, o ponto de vista flexional. Apresentaremos as comparações feitas por Matoso a partir de cada um desses 3 pontos de vista, mas daremos ênfase às comparações feitas pelo linguista a partir do ponto de vista flexional, em função do objetivo desta aula. Comparações do ponto de vista funcional. Do ponto de vista funcional, há uma grande flutuação categorial entre substantivos e adjetivos. Muitos dos nomes podem ser, conforme o contexto, substantivos, termos determinados, ou adjetivos, termos determinantes. Vejamos um exemplo que ilustra essa flutuação. Um médico americano, em que médico é o substantivo e americano é um adjetivo. Um americano médico, em que americano agora é o substantivo, o termo determinado, e médico é agora o termo determinante, portanto, um adjetivo. É possível perceber, então, a flutuação entre substantivos e adjetivos, e essa flutuação decorre do contexto linguístico em que eles aparecem. Comparações do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, a diferença entre essas duas classes gramaticais também é muito pequena. Tanto os substantivos como os adjetivos são marcados por vogais temáticas. Vamos compreender o que é isso a partir de um exemplo. Considere a palavra belo que você vê na tela, em que bel é o radical e o é o índice temático, que tem a função de enquadrar esse vocábulo na classe dos nomes. Em português, de maneira geral, o índice temático é uma vogal, chamada de vogal temática. Nos nomes, os temas são marcados com as vogais temáticas A, E, O, átonos finais. Quando não forem marcados com esses índices, diz-se que são atemáticos. Retomando então a classificação de substantivos e adjetivos do ponto de vista formal, veja o que Matoso afirma. Tanto os substantivos como os adjetivos são marcados por vogais temáticas, as vogais átonas finais A, E, O, ou por formas atemáticas, terminadas em vogais tônicas e consoantes. Por outro lado, os adjetivos estão quase sempre distribuídos nas formas temáticas E, O e em consoantes, enquanto os substantivos encontram-se distribuídos em todas as formas. Comparações do ponto de vista flexional.
Do ponto de vista flexional, mais uma vez, há grande semelhança entre substantivos e adjetivos. Ambos são suscetíveis de flexão de gênero. No caso do português, os gêneros masculino e feminino, não temos o gênero neutro, como em algumas outras línguas. E de flexão de número, referindo-se aqui à flexão do plural em relação ao singular. Mas eles também apresentam pequenas diferenças. Vamos comparar alguns pontos em que substantivos e adjetivos, do ponto de vista flexional, distinguem-se entre si.